A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Quinta-feira, mais um dia de leitura diária dos textos referentes à nossa lição número 2. A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Nosso texto áureo: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. A verdade prática desta lição: a Igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Ou seja, nós temos que seguir o exemplo da igreja que deu início, com os apóstolos lá, logo depois do dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo veio habitar nos homens e mulheres, para que a obra do nosso Senhor Jesus continuasse, feita por Ele através de nós, porque sem Ele não podemos fazer nada, nem na obra, nem ser salvos, nem ter o perdão dos nossos pecados, somente através de Jesus, meus irmãos. Por isso Ele teve que vir habitar em nós, para que isso fosse o nosso renascimento, porque nós só vamos ter vida, já que nós, por conta do pecado, de sermos outrora, no passado, sermos escravos do pecado e da morte, porque estávamos condenados por causa do pecado, nascemos de Adão e Eva e todos nós nascemos condenados pelo pecado e pela morte. Mas o Senhor Jesus venceu e Ele disse: através de mim vocês terão vida, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, renascer, como o próprio Jesus disse que era preciso que nós nascêssemos de novo, significa renascer em Cristo, nele, porque é só nele que nós voltamos para o Pai. Só através de Jesus nós teremos vida eterna ao lado do Pai. Nós poderemos novamente sermos chamados filhos de Deus, agora por adoção, amém? Mas nos será dado o poder de sermos chamados filhos de Deus, amém? E aí no texto de hoje, quinta-feira, lá em Atos capítulo 2, versículo 38 e 39, nós vamos ver sobre arrependimento, batismo e o dom do Espírito Santo. O arrependimento, meus irmãos, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, por isso o Espírito Santo habitando no homem, porque o homem só pode falar a palavra se ele tiver a palavra nele. Só posso jorrar água da vida se eu tiver bebido da água da vida. Por isso o Espírito Santo veio habitar em nós. E o batismo é o testemunho. Nós ouvimos a palavra de Deus, nos arrependemos e nos batizamos. Ou seja, o que é o batismo? A palavra batismo significa sepultamento. Então, a gente mata o velho homem, a gente enterra o velho homem, por isso que a gente submerge naquela água, e depois a gente renasce, simbolizando assim o que aconteceu com o próprio Cristo, que foi enterrado, sepultado e ressurgiu em um novo corpo, um corpo de glória. Então nós nos batizamos como testemunho, dando testemunho de que nos arrependemos e estamos matando, sepultando o velho homem e nascendo em Cristo em novidade de vida. Isso para vivermos em novidade de vida. Porque eu disse em outras leituras passadas, não adianta eu me batizar nas águas e continuar vivendo de qualquer jeito. Não, eu me batizo como testemunho e vivo segundo a palavra, no caminho, na verdade, para a vida. Jesus Cristo. Tudo se resume a Cristo, ao verbo vivo que desceu do céu. Amém? E o dom do Espírito Santo. Lembra que eu disse que a ordem dos fatores altera o produto? Altera, meus irmãos. A gente ouve, a gente crê, a gente se arrepende, a gente se batiza, testemunho, mata o velho homem, renasce em Cristo Jesus, em espírito e em verdade, e aí nós passamos a ser morada do Altíssimo. Nosso Senhor Jesus foi bem claro: quem me ama obedece aos meus mandamentos. Não esquecemos,
não podemos esquecer. A desgraça, o pecado e a morte entraram pela desobediência a Deus. E a vida vem pela obediência a Deus. Amém? Então precisamos obedecer aos mandamentos, porque o nosso Senhor Jesus deixou o Espírito Santo primeiro para nos convencer, para nos ensinar e nos lembrar de tudo que ele ensinou. Então nós nos arrependemos mediante ao ouvir a palavra de Deus, que tem que ser pregada por alguém que é morada do Altíssimo, senão essa palavra não tem poder, é só um sino barulhento, como disse o apóstolo Paulo, pois sem amor não podemos agradar a Deus. E Deus é amor. Se Deus não habitar na pessoa, são só palavras, meus irmãos. Como a Bíblia, sem a revelação do Espírito Santo, são só letras. Amém? Então, mediante ao ouvir a palavra e a palavra de Deus, nós somos convencidos pelo Espírito Santo, nós entendemos, nos arrependemos do nosso pecado e nos batizamos, sepultamos o velho homem, renascemos em nova vida e vivemos em nova vida. E então, como disse o Senhor Jesus, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Eu o amarei, meu Pai o amará também. Eu e o meu Pai viremos e faremos morada nele, Espírito Santo, dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te capacitar, vai te fortalecer, vai te ensinar a abrir os teus olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais, as tuas narinas espirituais, meu irmão, porque o mundo espiritual tem cheiro, né? A gente vai começar a ver e perceber coisas que antes não vimos. Nós vamos começar a entender a palavra de Deus de uma forma que nós não entendíamos, porque só é possível entender as coisas espirituais através do Espírito, meu irmão. As coisas do céu, as coisas do mundo vindouro, as coisas de Deus, só é possível ser entendidas em Deus. O homem natural, carnal, perdido, morto em seus delitos e pecados, não consegue perceber. Eu contei uma vez aqui uma história que faz uma alusão, uma exemplificação que vem do que o Senhor Jesus fez a Lázaro, quando ele chegou diante do sepulcro e Lázaro já estava morto de 4 dias. E Lázaro, morto de 4 dias, assim, Jesus foi avisado: Senhor, não tira a pedra, ele deve estar fedendo, o corpo já deve estar apodrecendo. E Jesus falou: tire a pedra. E quando Jesus disse para Lázaro, do lado de fora do sepulcro: Lázaro, venha para fora. Sai do sepulcro, aonde está escuro e só tem morte, cheiro de morte. Lázaro estava envolto, todo envolto em mortalhas, trapos de imundícia, né? Os panos que enrolam o defunto. E ele estava com os olhos tampados, o corpo todo enrolado, estava preso, enrolado em trapos de imundícia, no escuro, em um lugar de morte. Meus irmãos, agora traz isso para o mundo que nós vivemos. Nós, nascidos em nossos delitos e pecados, estamos mortos, separados de Deus. Estamos ou não estamos em um sepulcro, envoltos em trapos de imundícia, uma verdade e uma justiça que não serve para nada, pois sem Deus nós não somos nada. Salomão diz em Eclesiastes que o homem sem Deus, o homem que não conhecer a Deus, o homem que não praticar o bem, o homem que não conhecer o Criador dos céus e da terra, era melhor que ele não tivesse nascido. Era melhor que ele tivesse sido um aborto, porque nada vale a pena. Você não existe. Você tem um tempo pré-determinado aqui nesta terra, você viveu 90 anos aqui nessa terra, mas se você não conheceu Jesus, o seu final é a morte e morte eterna. Você não ressuscitará em corpo glorificado para ir morar na glória com o Pai. Você não irá para o paraíso. Você nasceu morto em seus delitos e pecados, herança, escravidão do pecado e da morte, e se você não for resgatado pelo Senhor Jesus, pela palavra, pelo verbo, pela verdade, você era melhor que não tivesse nascido. Palavras do rei Salomão, escritas em Eclesiastes. Então, meus irmãos, é muito sério isso. Nós estamos num sepulcro, mas Jesus, ele veio para nos tirar daqui, para desenrolar a nossa visão, o nosso corpo desses trapos de imundícias, dessa verdade louca que não leva ninguém a lugar nenhum, dessa justiça humana que o próprio Deus diz são trapos de imundícia.
O homem é justo? A gente sabe que não, a gente só tem visto injustiça. Tem pessoas que fazem melhorzinho, eu e você procuramos fazer melhorzinho, mas nós não somos justos, nós não somos bons, meus irmãos. Nós precisamos entender isso, só o Senhor é bom e só através do Senhor Jesus, obedecendo esta palavra, matando a nossa carne, matando, negando a nós mesmos, colocando a cruz de Cristo nas costas e indo para a morte, matar o velho homem. Por isso o batismo, como a gente já disse aqui, eu sepulto, eu mato a vontade antiga, o velho homem, eu mato as vontades da carne, eu renasço para viver segundo a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe outra forma. Novidade de vida, renovar a nossa mente, não se moldar a este mundo. A Bíblia é clara em diversas situações e passagens. Na carta de Tiago você vai ver muito isso. De que adianta continuar praticando tudo errado? Não tem como, não funciona dessa forma. Por isso nós precisamos arrepender-nos, nos batizar, que também significa não só sepultar o velho homem e nascer para Cristo em novidade de vida, em espírito e em verdade, mas também como testemunho no dia a dia, a minha vida como novo ser, como nova criatura, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, é o meu testemunho diante de todo mundo, diante dos mais próximos, no mundo, porque suas atitudes elas vão mostrar você diferente, amém? É testemunho, nós somos a Bíblia que anda, meus irmãos, e só a partir daí, porque nós também já falamos que o nosso Deus, ele não desperdiça nada, o nosso Deus não faz joguinho de empurra com o pecado. Ok? Você conhece a passagem bíblica que diz: não se põe vinho novo em odre velho. Odre é o recipiente onde se coloca vinho novo, onde o vinho novo vai fermentar, vai expandir com seus gases, com a fermentação, e se o odre for velho, que era feito de couro, exatamente por causa da expansão que ele sofre, ele vai arrebentar. O velho homem não recebe vinho novo. Se você insiste em ficar ainda vivendo segundo o velho homem, ou a velha mulher, quando a gente fala homem, a gente generaliza, é ser humano, mas vamos lá, se você quiser continuar vivendo como a velha mulher ou como o velho homem, você é odre velho, não vai receber vinho novo. É assim que diz a palavra. Vaso velho não recebe azeite novo, porque vaso velho, trincado, que vai desperdiçar o azeite novo, também não é usado. O vaso tem que estar perfeito, ele passa pela mão do oleiro, é refeito, selado, vai para o fogo, é torrado para ficar resistente e depois é que ele recebe o azeite novo, porque o nosso Senhor não desperdiça nada, meus irmãos. Então, para receber o dom do Espírito Santo, que é não um dom específico, o Espírito Santo, o presente, a graça, a promessa que o Senhor Jesus disse para os discípulos: fique aqui, porque a promessa do Pai vai vir sobre vocês. Então não faça nada até serem revestidos de poder. Ou seja, o Espírito Santo, mediante a obediência, porque quem ama obedece os mandamentos do Senhor Jesus. E só assim o Pai e o Filho, na oração sacerdotal do próprio Senhor Jesus, depois e com a unidade plena, nós estaremos juntos, vocês entre vocês, nós irmãos, nós com Jesus Cristo e Jesus Cristo no Pai, seremos um só. Aí sim, o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, que nos capacitará do jeito que o Senhor precisar, aonde Ele nos enviar, o que Ele tiver que fazer através de nós, se formos um com Ele, Ele nos capacitará, nos fortalecerá, abrirá o nosso entendimento, Ele nos dará total condição de seguirmos esse caminho e não errarmos a porta, porque não seremos enganados. O Espírito Santo não erra. Se existe um professor bom, é o Espírito Santo, não tem melhor. Então, meus irmãos, que você entenda esta palavra, que é preciso ouvir, entender, se arrepender
batizar, enterrando o velho homem, nascendo de novo e vivendo em novidade de vida como testemunho diante de todos, não só dos seres humanos à sua volta, mas dos principados e potestades, dos anjos que Deus envia para te guardar. Nosso testemunho diz quem nós somos e o Senhor Jesus, habitando em nós, também nos conhece, sabe tudo o que precisamos, sabe tudo que nós carecemos em todas as áreas da nossa vida. Ele diz: está preocupado com amanhã, por quê? É hoje. Eu estou em você hoje. Eu sou com você hoje. Amém, meus irmãos? Não se preocupe com o amanhã. É fácil? Não, mas é crescendo na graça e no conhecimento que vamos conseguir desenvolver nesta caminhada. Amém, meus irmãos? Então, que o Espírito Santo possa te ajudar, continuar comigo, me ajudando, para que a gente possa continuar crescendo juntos, meus irmãos, em unidade plena com o Espírito Santo, que é o nosso Deus, que é o nosso Salvador, habitando em nós. Tenha uma quinta-feira abençoada. A paz do Senhor Jesus.